Olá, minha gente, muito boa tarde. Eu quero saudar a todos mais uma vez com a gloriosa paz do Senhor. Nesta tarde estaremos apresentando mais um estudo bíblico para edificar sua vida. Mas antes de iniciarmos o estudo desta tarde, eu quero lhe apresentar alguns materiais. Veja bem, nós estamos no ensaios, nós estamos treinando para a publicação de 10 DVDs. DVDs este que vai versar sobre estudo bíblico, diversos, estudos que possam edificar a fé daqueles que servem a Jesus e despertar aqueles ainda que não têm consciência da sua salvação. Nós já estamos aqui prontos com 7 DVDs, como o primeiro é o modelo para a igreja, muito lindo. O segundo é chamado Escolhidos e Fiéis. O terceiro DVD, A Voz de Deus. O quarto DVD é Dízimos e Doações. O quinto DVD, A Cura da Alma, muito importante. Uma das enfermidades que mais atormenta as pessoas hoje é a enfermidade da alma. Então tem um DVD aqui que dá um estudo sucinto sobre isso. E o sétimo DVD é Deus prova os homens. Então hoje nós vamos aqui gravar de forma preliminar o oitavo DVD, faltando 2 estudos, e dentro em breve nós estaremos fazendo o lançamento desse material de uma forma melhor, mais qualificada, mais qualidade. Minha equipe aqui, formada pelo Maio e a Thalia, estão me ajudando a fazer os trabalhos para levar para você o melhor conteúdo. Também eu gosto muito de estudar e preparar alguns estudos bíblicos, que aí eu tenho também aqui em mão o Estudos Bíblicos de Servo para Servo, volume 1, simplesmente como você. Ele foi publicado em 2006, material muito bom também, que tem diversos temas para a edificação espiritual. Tenho também o volume 2, Estudo Bíblico de Servo para Servo, simplesmente como você. São 100 estudos bíblicos que servem para edificar a sua fé. Já estou preparando o terceiro volume com mais 50. Então são 150 estudos bíblicos que você terá à sua disposição para edificação espiritual. Nesta tarde eu quero falar sobre um tema que não é muito popular entre os cristãos. Muitos hoje pregam somente sobre prosperidade, sobre bênção, autoajuda, muitas mensagens que mexem com o psicológico das pessoas. E muito esquecem a essência de uma vida cristã, que é uma luta constante. Michael, é uma luta constante a vida cristã. A vida cristã é uma luta, e essa luta é para você permanecer no caminho. Eu quero dizer a você que existe estabelecido aqui na terra 2 reinos. O reino do céu, que é composto por todos os cristãos fiéis que formam a igreja, e o reino das trevas, que são compostos pelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e que andam a passo largo servindo as trevas. Glória a Jesus. Eu vou ler no livro de São Lucas, capítulo 10, versículo 1, versículo 8 e versículo 9. Eu falei São Lucas, capítulo 10, versículo 1, 8 e 9, e é Jesus que fala através de sua palavra. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E em qualquer cidade em que entrarem e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver. E disse-lhe, é chegado a vós o reino de Deus. Glória a Jesus. Querido, é lindo esses versículos bíblicos, em que Jesus enviou o discípulo de 2 em 2 para pregar a palavra e para anunciar que é chegado o reino de Deus.
eu acho lindo que quando os discípulos voltaram, e aqui está no capítulo 10, versículo 17 a 20, eles foram, cumpriram a ordem de Jesus Cristo, como também é dever ser o que é cristão, e pregar o Evangelho, e anunciar o reino de Deus para a humanidade perdida. Eles voltaram muito alegres. No capítulo 10, 17 a 20, diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E disse-lhe: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus disse: mas não vos alegrei, porque se vos sujeite os espíritos, alegrai-vos antes, porque está o vosso nome escrito no céu. Aleluia. E eu quero dar ênfase aqui. Eu via Satanás como um raio cair do céu. E é exatamente aí. Satanás, o príncipe das trevas. Satanás, o arqui-inimigo de Deus, inimigo da igreja. Aleluia. Meus amados, o nosso propósito nesse estudo sobre os demônios, o nosso propósito não é o de duplicar os claros esboços já ensinados por diversas pessoas, mas o nosso propósito é ensinar você a reconhecê-los. Veja o que os discípulos disseram: eu via Satanás como um raio cair do céu. E raio é luz. Raio é luz. Não engana? Aleluia. Dizia um certo pregador que nem tudo que reluz é ouro. Aleluia. Nem tudo que reluz é ouro. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. São Pedro disse na sua primeira epístola, capítulo 5 e 8, o vosso adversário, o diabo, como um leão que ruge, anda em derredor buscando a quem possa devorar. São Pedro está falando para os cristãos que nós temos um adversário, ele é diabo, e vive rugindo ao nosso derredor como, diz que não é, como um leão buscando a quem possa tragar. Então lembre-se, você que serve a Deus, aleluia, você tem um adversário querendo lhe tirar da rota espiritual. E você que ainda não serve a Deus, lembre-se, é esse adversário que lhe lança em tantas ruínas, em tanta desgraça, e você fica sem poder sair. Aleluia. Mas São João, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 8, diz assim: o Filho de Deus foi manifesto para que pudesse destruir as obras do diabo. Então, amados, as obras do diabo só são destruídas através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quem é Satanás, finalmente? Satanás, a Bíblia fala que é o Deus deste mundo. O Deus quer dizer o dominador. Ah, mas o Senhor disse que tem dois reinos. Sim, o reino dos céus está estabelecido na terra para aqueles que servem a Deus. Mas o dominador deste mundo, que canaliza as pessoas para o mal, para a desgraça, para o pecado, é diabo. É chamado Deus, com D minúsculo. E São Paulo ainda reforça. Ele diz que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos. Quem são incrédulos? São aqueles que não crêem no Evangelho, que não aceitam Cristo como seu Salvador. Ele cega o entendimento dos incrédulos para que a luz, para que a palavra do Evangelho não resplandeça sobre eles. Glória a Jesus. Quem é Satanás? Ele é o autor de todas as aflições, de todas as angústias, de nossas enfermidades, dores, e é o autor da própria morte.
Você sabe que você e eu morro por causa de Satanás. Aleluia. Foi ele que introduziu a morte no mundo. A morte entrou pelo pecado dos nossos irmãos lá no Éden. E essa morte passou por todos os homens. Ele é o autor. É ele também quem governa a sombra e as hortes do inferno. O seu principal desejo e desígnio é o de destruir a vida humana. Portanto, entristeceu o coração de Deus, o nosso Pai Celestial. Podemos entender melhor quem é Satanás através dos nomes que lhes são dados pela palavra de Deus. Um dos nomes de Satanás é o diabo. Em São Mateus capítulo 19, ele é chamado de o maligno. No versículo 39, ele é chamado de o inimigo e o diabo. Diabo significa acusador, difamador, caluniador. Viu? Difamador, acusador, caluniador. É o significado de diabo. Ele é o acusador por quê? Em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, ele é chamado de o acusador dos crentes. Olha, todo mundo pode errar. Todos fazem o que quer. Na linguagem popular, pinto e bota. Mas quando um humilde crente faz uma coisinha, Satanás diz, não é o crente. Não é o crente, é papel dele acusar. Crente também erra. Crente também peca. Mas nós cremos que Jesus Cristo tem poder para perdoar. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? Então a diferença do crente professo e do incrédulo é que o crente, ao pecar, ele confessa e procura deixar. E o ímpio acumula pecado sobre pecado. É a diferença. Não é que nós, como cristãos, não pecamos. Pecamos. Pecamos porque estamos envolvidos nesse tabernáculo chamado carne. E não é fácil a luta. Só que somos pecadores remidos e resgatados pelo sangue de Cristo. Aleluia. O de Satanás também é chamado adversário. 1 Pedro 5 e 8, ele é chamado de o adversário. E é comparado ao leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Satanás também é chamado dragão. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, ele é descrito por um grupo de nomes que são quase abomináveis demais a se considerar. É chamado o dragão. Aquela antiga serpente que é o diabo e Satanás. Ele também é o pai da mentira. Glória a Jesus, cuidado. Em São João capítulo 8 e 44, ele é chamado por Jesus de assassino, mentiroso e pai da mentira. Olha. Muitos nesta terra, eu dou até os cristãos, vivem mentindo. Quando uma pessoa mente, está simplesmente usada por diabo. Jesus Cristo é a verdade. O diabo é a mentira. Então fale sempre a verdade, custe o que lhe custar. Aleluia. Ele também é chamado o tentador. Em São Mateus capítulo 4, versículo 3, ele é chamado de um tentador. O tentar aqui quer dizer insinuar as pessoas a fazer coisa errada. Ele é chamado também o príncipe dos demônios, em Mateus capítulo 12, 24. Príncipe dos demônios, quer dizer, o principal dos demônios. O Satanás é o líder. E demônios são diversos. Aleluia. Vamos dizer assim, diversos discípulos dele. Também ele é chamado o príncipe das potestades do ar. Efésios capítulo 2, versículo 2. O ar. Tem aqui o príncipe estabelecido. O príncipe deste mundo, São João 14:30. O corruptor de mente. Aleluia. Corruptor de mente. Tudo, aleluia, está centrado nos pensamentos da mente. E ele fica usurpando a sua mente. Ele começa a trabalhar em sua mente. A Bíblia diz que nós não podemos impedir. Aliás, a Bíblia não, existe um ditado que diz que nós não podemos impedir do pássaro voar sobre a sua cabeça. Você pode impedir que ele posse. Então os maus pensamentos devem ser retirados. Os maus desquios, os maus desejos. Aleluia. Quem são os espíritos demoníacos? Olha,
Lamentavelmente, alguns dizem que não existe semelhante coisas como demônios hoje em dia, e que esse título é meramente uma figura de linguagem. Isto, no entanto, não é verdadeiro. A Bíblia é tão clara e explícita em seus ensinamentos sobre os demônios quanto é com relação aos anjos. Ambos são verdadeiros e reais no dia de hoje. Ambos deveriam ser compreendidos corretamente. Aleluia. Os nossos espíritos são provenientes de Deus. Os nossos espíritos são provenientes de Deus. Os espíritos demoníacos servem a Satanás e são enviados por ele. Sabe? Eles pertencem ao diabo. Quem são os espíritos demoníacos? Eles pertencem ao diabo. Os demônios pertencem a Satanás, o qual é o governador dos demônios. Jesus se refere a ele como o diabo e seus anjos. Anjos quer dizer seus seguidores, seus mensageiros. A palavra grega diabolos, diabo, significa acusador ou caluniador. Ele é sempre usado no singular. Eles são anjos caídos. Os demônios são anjos caídos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Judas 3 fala sobre isso. Por que anjo caído, irmão? Eles viviam no céu. Diz que Lúcifer, Satanás, era regente das orquestas celestiais. Ele se via no trono de Deus, mas rebeliou-se, não guardou o seu principado e foram expulsos do céu e formam o que chamamos hoje de potestade do ar. Aleluia. Alguns deles estão aprisionados. Em primeiro lugar, existem alguns demônios que pecaram e que se encontram agora aprisionados em cadeias eternas ou cadeias de escuridão. 2 Pedro 2 e 4. Esperando o quê? Pelo julgamento dos anjos caídos. Olha, há demônios tão cruéis, tão terríveis, que Deus não permitiu que ele ficasse aqui, tentando, formando a potestade. O aprisionou em cadeias eternas. Veja o poder desses malignos. Aleluia. Mas alguns estão livres. E é exatamente esses livres, certo, que trabalham contra o reino de Deus. E aí há um mistério que nós não sabemos explicar. Em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, diz que os segredos de Deus, aleluia, são revelados para aqueles que Ele quer. E nem todo o segredo de Deus Ele revela. Então as coisas que Ele nos revelou é para nós. O que Ele nos revelou fica guardado. E nós, como cristãos, vivemos crendo nas revelações de Deus. Revelar quer dizer mostrar. Aquilo que Ele quer que nós sabemos, amém. Aquilo que Ele não quer, Ele guarda para si. E quem são os espíritos demoníacos? Diferença entre o corpo e o espírito. Observe direitinho. Eu tenho um corpo, mas eu sou um espírito. Eu falei sobre a cura da alma, que você na essência é um espírito. Você tem um corpo, mas você na essência é um espírito. Se tirar o seu corpo, o seu espírito deve voltar para Deus, que foi quem o deu. O meu espírito habita no meu corpo e eu me expresso. Porque expresso é o meu espírito através da minha faculdade. Você consegue ver o seu corpo, mas não consegue mais ver, aleluia, porque o verdadeiro eu é o espírito que mora dentro de você. Você vê o corpo, mas não vê o espírito. O meu corpo é simplesmente a casa em que habita o meu espírito. Algum dia o meu corpo voltará ao pó e o meu espírito nunca morrerá. Em Eclesiastes capítulo 12, 7, diz que o corpo volta ao pó de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu, sabe? O espírito que você tem, você, que seja cristão que não, voltará para Deus, para ser julgado segundo o que é feito no corpo. Bendito seja o Deus dos exércitos. Você não recebeu o espírito das trevas, você recebeu o espírito que Deus lhe deu. Se você não procura buscar as coisas de Deus, se você não procura obedecer a palavra de Deus, porque você não quer, porque Deus deu a você o livre-arbítrio, o livre poder de decisão, como deu aos demônios que perderam o seu principado lá no céu. Aleluia.
Os demônios, eles são espíritos sem corpos. Ele não tem corpos, ele próprio precisa de corpos para se expressar. Ele precisa de corpos para ser usado. Então veja bem, o homem na terra, ele ou é usado pelo Espírito de Deus, ou é usado pelo Espírito das trevas. Não existe meio termo. Você ou anda com Jesus Cristo, ou anda com Satanás, seu demônio. Mas não há meio termo não. O convite nesta tarde é para que você ande com Deus. Aleluia. Jesus disse: conheceria a verdade, e a verdade vos libertará. Ande com Deus, ande com a verdade. Fuja da mentira. Sabe? Satanás é cruel mesmo. Satanás é o seu adversário. E os demônios são os seus inimigos. Eles ficam indignados com os direitos legais que temos sobre eles e têm ciúme da nossa herança. Ele perdeu de morar no céu. E nós estamos indo para o céu. E eles estão indo para o inferno. Por isso que eles procuram, a cada dia, multiplicar o seu reino, fazendo os seus adeptos. Meu amado, o propósito dessas informações aqui é o de ajudar a compreender e a vencer esse reino. E aí, filho, não se vence na força, viu, Marco? Aqui não se usa arma atômica. Nenhuma arma nuclear, nem arma bélica pode vencer este ser chamado. Ele é espírito. Segundo Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas através de Deus para a destruição das fortalezas de Satanás. Olha, Satanás tem suas fortalezas. Falta tempo para falar sobre as fortalezas de Satanás. São muitas fortalezas que ele tem. Fortalezas são meios que ele utiliza para realizar o seu desígnio. Este versículo fala que ele tem as fortalezas. E uma das fortalezas que ele estabelece é na mente das pessoas. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia fala assim: pois não lutamos contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os pais nos lugares celestiais. Um alerta para os meus amados irmãos, eu falo para os irmãos. Muitas vezes nós ficamos jogando pedra no próprio irmão. Como líder que sou, muitas vezes nos próprios líderes. Filho, nós estamos dividindo nosso corpo. Lutar contra a carne não funciona, está aqui. Paulo recomenda a igreja de Éfeso, extensiva às nossas igrejas hoje. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, filho, mas é contra as potestades, contra os principados das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais nos lugares celestiais. Sabe por quê? Que ele é maligno. Você sabe a obra de Satanás qual é? Ele tem 3 obras aqui na terra. 3 obras dele. João 10:10. Ele vem para roubar, matar e destruir. Observe. A primeira coisa que Satanás faz na vida das pessoas é roubar. Roubar o quê? Os bens não. Roubar a sua fé. Eu estou pregando e eu creio que alguém deve dizer: para que ele mal prega? Isso é mentira. Isso não tem fundamento. Então ele roubou a sua fé. Se você não crê nessa palavra, ele está roubando a sua fé. Depois que rouba a sua fé, ele mata o seu espírito. Eu falei que você é um espírito. Ele mata o seu espírito. Ora, e o morto, ele não vai para onde quer, ele vai para onde leva. Então ele cuida em destruir a sua alma. São os 3 papéis de Satanás: roubar a sua fé, matar o seu espírito e destruir o seu corpo e a sua alma. É aí porque as pessoas bebem, fumam, vivem se prostituindo, vivem se degradando, vivem mentindo. Tudo isso aí é papel de Satanás, destruir as vidas. E muitos até acham que Deus não existe, que não existe céu, que não existe inferno, que tudo isso aí é balela. É exatamente ele que rouba a sua fé. Você sabe, nós pregamos a palavra porque a Bíblia fala, São Paulo diz em Romanos, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É exatamente esta a razão de pregarmos a palavra, porque ela gera fé em você. E através da fé você vai abrir os seus olhos espirituais e vai mudar de direção. Vai fazer uma conversão e voltar-se para o Criador que lhe deu a vida.
Deus é tão bom que não só lhe deu a vida, mas sustenta a sua vida. Aleluia. Mesmo com as nossas maldades, com os nossos, aleluia, erros, Ele sustenta a nossa vida. Bendito seja o Senhor da glória. O inimigo, ele se opõe a Deus e toda a sua família. Irmãos, a Deus porque ele foi expulso de lá. E a família de Deus que é a igreja. Não é as denominações. A família de Deus na terra é a sua igreja. Quem é a igreja? São todos aqueles que professam, que confessam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e procuram obedecer a sua palavra. Quem é a igreja de Deus na terra? São aqueles que confessam Jesus como seu Salvador e procuram obedecer a sua palavra. Aí compõem, formam a igreja ou família de Deus. Aleluia. Aleluia. Como são os demônios? Os demônios falam, mas eles falam usando o corpo. São Marcos capítulo 3 e 11, diz assim: e os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Então era um homem que, usado por demônios, se curvava diante de Cristo e diz: tu és o Filho de Deus. Ele reconhece. São Lucas capítulo 4, 31, diz: e também de muitos saiu um demônio clamando, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então eu falei que os demônios usam os corpos das pessoas para falar. Aleluia. São Marcos capítulo 1, versículo 22 a 25 diz: ele, Cristo, os ensinava como alguém que tinha autoridade. E havia na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. E ele clamou dizendo: deixa-nos em paz. O que temos a ver contigo, Jesus de Nazaré? Veja, o demônio não tem a ver com Jesus. O que tem a ver contigo? Não tenho parte com vocês. Vieste para destruir, sei que tu és o Santo de Deus. E Jesus o reprimiu dizendo: cala-te e sai dele. E eles de imediato saíram. Então os demônios temem a Jesus. E por que dizer? Os demônios temem o ungido por Jesus. Olha, o demônio não toca naquele que é ungido por Deus. Aquele que é ungido por Deus, anda no caminho de Deus, tem poder para expulsar o demônio. Tem poder para libertar as pessoas que estão oprimidas e possessas pelos demônios. Aleluia! O que temos contigo? Disse o demônio: viéssemos atormentar antes do tempo. Está em São Mateus 8, 29. Quer dizer, há um tempo em que eles serão atormentados. Quer dizer, serão castigados. Sabe qual é esse tempo? É no final dos tempos. No tempo do julgamento. Porque o tempo não tem fim. O tempo não tem princípio nem fim. O tempo que eles serão jogados lá no inferno, no lago de fogo, que foi preparado não para as pessoas que Deus fez com tanto amor, mas preparado para o diabo e seus anjos. E o salmista diz: para todos aqueles que se esquecem de Deus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor da glória. Meus amados, eu quero dizer a vocês, para finalizar, que no livro de Apocalipse, diz assim, fala sobre o diabo: eles sabem que chegará o dia em que o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, onde se encontra já a besta e falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Apocalipse 20, 10. Juntamente com os temerosos, olha quem vai para lá também, para o lago do fogo, para o inferno. Juntamente com os temerosos, tímidos e incrédulos, e os abomináveis, todos que praticam as coisas erradas, e homicidas, são os criminosos, e fornicadores, e feiticeiro, quem pratica feitiçaria e não se converter antes da morte, vai para o inferno também. Os idólatras, sabe o que é? É quem adora imagem e escultura, coloca no seu coração ídolo, e o seu coração foi para Jesus morar, foi feito para ídolo, idólatra. E dizem todos os mentirosos. Leia na sua Bíblia
Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Em qualquer Bíblia, de qualquer tradução, eu falei Bíblia, e você verá essa verdade. E com qualquer que não foi achado no livro da vida, Apocalipse 20, 15. O livro da vida é aquele livro que é colocado o nome, eu falei espiritualmente aqui. Isso é daqueles que professam a fé. Diz a Bíblia que todos que aceitam Cristo como seu Salvador, ele será colocado o seu nome lá no livro da vida. Que aceitam e permanecem. Glória a Jesus. Sabe? Olha para mim. Os demônios não se rendem fácil. A Bíblia fala no 8º capítulo de São Mateus, 8º capítulo de São Mateus, o 5º capítulo de São Marcos e o 8º capítulo de Lucas. Os 3 evangelhos falam sobre isso aqui. Deixa eu repetir. O 8º capítulo de Mateus, o 5º de Marcos e o 8º capítulo de Lucas. Descreve a história de Jesus expulsando a legião de demônios loucos. Veja o contexto deste versículo, revela o seguinte. Primeiro, os demônios, na verdade, professaram adorar a Cristo, evidentemente, buscando impedir que o Senhor fosse severo demais com eles. Você viu em Marcos capítulo 5 e 6. Segundo, Jesus ordenou-lhe que saísse do homem. Lucas 8 e 29. Terceiro, os demônios lhe imploraram para que ele não lhe atormentasse, mas quando Jesus falou com ele, os demônios ficaram com medo. Lucas 8 e 28. Quarto, Cristo exigiu dele: qual é o seu nome? São Lucas capítulo 8 e 30. Quinto, os demônios responderam: meu nome é Legião, pois somos muitos. São Marcos 5, 19. Sexto, quando Jesus insistiu que eles fossem embora, os demônios, chocados com o fato de serem expulsos da sua habitação do corpo daquele homem, rogaram muito para que não os enviasse para fora daquela província. Aí estão a legião de demônios que tinham possuído o louco, tentou pichichar ainda mais. Se eles deviam ser expulsos da sua habitação humana, o segundo melhor lugar para se estabelecer seria nas manadas de porco que estavam se alimentando na redondeza. Todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: envia-nos para os porcos, para que possamos entrar neles. São Lucas 5 e 12. Sétimo, imediatamente, Jesus lhe deu a permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada correu violentamente do espenhadeiro abaixo para dentro do mar. Eram cerca de 2.000 e se afogaram. Um homem, 2.000 demônios. Esta notável narrativa nos mostra como os demônios ficam indignados com a abdicação de seu lugar de possessão. E como, contudo, precisa render-se à autoridade do servo de Deus. Para nós, Cristo falou. Dou-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios, e em meu nome vocês expulsarão demônios. Olha, eu vou finalizar com essa parte aqui, que os demônios pedem reforço. Veja bem, você que já professou a sua fé, já se viu a Jesus e está vacilando. Jesus ensinou uma lição muito reveladora sobre os demônios no 12º capítulo de Mateus. Ele diz: olha, quando o espírito imundo sai da pessoa, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Aí então ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando encontrará desocupada, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos mais malignos do que ele, e entrando habita ali. E a derradeira situação desta pessoa é pior do que a da primeira. Quer dizer, 7 demônios voltam para aqueles que aceitaram Cristo e que deixaram depois o coração vazio para ele entrar. Atente para isso. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Que Deus em Cristo possa vos guardar. Medite nessas palavras. E a minha sugestão, o meu conselho é esse: aceite Jesus Cristo. Venha para o reino da luz, se ainda não fez. E se você está no reino da luz, resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Muito obrigado. Tenham todo um bom dia.